Muito bom, graça e paz, boa tarde para você que nos acompanha aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, já quero desde já te convidar, se inscreva para receber os nossos conteúdos, divulga o nosso canal, participe aqui conosco. Você que é meu amigo, você que me acompanha já ao longo dessa jornada, então vamos compartilhar conhecimento, vamos compartilhar paz, e vamos compartilhar da palavra de Deus. Tá bom? Então, daqui a pouco no final aí tem o linkzinho da descrição para você saber como que você se inscreve no nosso canal. Enfim, nós estamos então na nossa jornada da prosperidade. O que nos faz prosperar? Conhecimento e o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra nos liberta, nos quebra o cativeiro da cegueira espiritual que envolve o assunto vida financeira. E hoje eu quero falar para você de algo muito importante. Você acredita de fato que alguém pode ir do 0 a 1000? Você acredita que você pode sair de um patamar de estar devendo, por exemplo, 1000 e ir para 1 milhão? Eu quero desmistificar algumas coisas para você hoje, tá bom? E hoje o nosso assunto é multiplicação. Na vida financeira, uma coisa muito importante que nós vamos aprender. Nem sempre essas operações matemáticas, lineares e convencionais é o ideal quando se trata de prosperidade. Muito difícil alguém prosperar apenas na adição, na soma, por exemplo. Muitas vezes o segredo de prosperar exponencialmente está mesmo nessa palavra, multiplicação. As coisas precisam se multiplicar e não apenas serem adicionadas, mas muitas pessoas vendem para você a ideia de que é possível alguém sair do 0 a 1000. Sim, talvez você pense, não, é verdade, eu não tenho nada hoje, então do nada eu quero ir para 1000. Então, a primeira verdade que eu quero falar para vocês é uma grande mentira. Somente Deus tem a capacidade de pegar algo que não existe, criar, dar forma, sustentar e multiplicar tudo isso. Eu e você, se quisermos, um princípio como esse tem que começar por algum lugar, tem que começar por algo, né? Nós só podemos multiplicar aquilo que já existe. Então não tem multiplicação de 0. Você não tem como multiplicar o vácuo pelo vácuo. Não tem jeito, isso não é uma coisa racional. E tampouco é espiritual. E eu quero mostrar isso para você aqui na palavra. Você deseja multiplicar a sua renda, o seu dinheiro, os seus bens? Claro, eu tenho certeza que todos nós queremos. Mas quem pode fazer isso de verdade? Deus. Deus pode porque Ele tem poder, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e Ele pode todas as coisas. Mas uma coisa é fato, até mesmo Deus começou a fazer a multiplicação das coisas a partir de algo que Ele criou. Então, multiplicação tem a ver, então, com uma origem. Então, para ser multiplicado, precisa existir algo. Um exemplo muito prático que eu vou te dar aqui na palavra, para que isso fique bem consolidado no seu entendimento. Quando Jesus quis alimentar a multidão, de fato Jesus, tendo comunhão com Deus, tendo ele uma identidade do céu, uma convicção profunda de quem ele era, ele sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele não chamou à existência pães, peixes e outros gêneros alimentícios. Não, pelo contrário. Jesus, então, ele faz algo que abençoa milhares de pessoas. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, e aí você coloca uma grande multidão, contando todos os agregados que ali estavam. Mas o que Jesus faz é multiplicar 5 pães e 2 peixes de uma maneira milagrosa. Mas entenda, se multiplicou algo, se multiplicou aquilo que já estava nas mãos.
Então, para haver multiplicação, algo precisa ser abençoado, algo precisa ser consagrado, algo precisa estar nas mãos certas, que é nas mãos de Deus. Sabe, a melhor coisa que eu e você faz é colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, é entregar os nossos caminhos. E tem gente que entrega a vida, mas não entrega as finanças. Tem gente que entrega o corpo, a alma, a adoração, a música, mas a vida financeira nunca foi rendida de fato a Deus. E a melhor coisa que eu e você pode fazer é pegar cada área da nossa vida e entregar nas mãos daquele que pode cuidar e daquele que pode prover milagres. Então, depois que Jesus pega aquele alimento, então, das mãos de um dos seus discípulos, e ele consagra, ele apresenta, ele então abençoa todas aquelas pessoas. Todos comeram, e aí entra aqui o grande mistério que eu quero te falar, sobre diferença de adição e multiplicação. Todos comeram e sobraram 12 cestos cheios. Até hoje eu só não consegui entender, aqui nesse texto, é de onde saíram os cestos, porque só se diz da multiplicação de pães e peixes, né? Mas os cestos estavam ali. Brincadeiras à parte, é só para você olhar um pouco mais aí para a diversidade da palavra. A gente vê então que se resultou de 5 pães e 2 peixes em 12 cestos cheios, de sobra. Veja, dava para alimentar mais uma multidão. Então, não tem a ver só com adição, todo mundo comeu. Eu acredito que todos comeram, se fartaram e ainda levaram. Isto é multiplicação. Isso é princípio de prosperidade. Então, prosperidade, o primeiro nível dela é você ter sempre. O segundo nível de prosperidade é você ter para outras pessoas além de você. Esse é o segundo nível. Sobeja. Prosperidade é, além da sua necessidade, você consegue sobejar. Então, aqui tem 2 princípios muito importantes sobre multiplicação que eu e você devem aprender. Primeiro, algo precisa ser abençoado antes de se multiplicar. Eu falei muito sobre primícias no capítulo anterior, mostrei o que são primícias, como entregar, aonde entrega, o princípio, a honra que se tem quando a gente primicia, quando nós temos uma vida financeira alinhada com o princípio do céu, de Deus, o modelo do céu, o modelo de generosidade. Deus começa entregando, Deus começa oferecendo e Deus também se encarrega de multiplicar. Mas veja, algo precisa ser abençoado antes que possa se multiplicar. Então, antes que o seu dinheiro possa se multiplicar, você precisa abençoar, você precisa consagrar o seu dinheiro, ou seja, ele precisa estar nas mãos de quem tem poder de abençoá-lo. Quem? O Senhor. O Senhor. Tá? Então, em Romanos, capítulo 11, verso 16, nos ensina assim: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, então toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Então, quando damos ao Senhor a primeira parte, em primeiro lugar, o restante será abençoado. Se entregarmos ao Senhor, Ele deposita a sua bênção e isso torna para nós em multiplicação. E somente Deus tem poder para fazer isso. Então, esse princípio aqui dentro da multiplicação, ele é muito importante você entender porque, primeiro, te remete à honra e, segundo, não se cria algo do nada aqui na nossa atmosfera. Nós não temos esse poder. O próprio Salomão diz isso, né? Ele diz que não há nada, por exemplo, de novo, debaixo do céu. Ou seja, as coisas, elas existem porque já foram criadas, mas em se tratando de vida financeira. Olha, você deve primeiro oferecer, você deve primeiro
abençoar, você deve ter o ponto de partida para que então você chegue de fato a 1000 e muito mais do que 1000. Esse eu tenho certeza que é o desejo de Deus. O segundo princípio aqui é que somente o que é oferecido é que se pode multiplicar. Somente o que se é dado pode ser multiplicado. Então o Senhor multiplicou pães e peixes, nada mais do que isso. Por quê? Porque o que foi entregue, o que foi oferecido, foram pães e peixes. Esquece a brincadeira que eu fiz do cesto. Aí, tá certo? Então a multiplicação ocorreu segundo a espécie daquilo que foi colocado nas mãos do Senhor para ser multiplicado. Então tem muita gente que ele é um adorador de Deus. Tem gente que é gente de fé. Tem pessoas que são assíduas nas igrejas. Tem pessoas que são bondosas. Tem pessoas que têm um coração gigante, mas mesmo assim vivem, financeiramente falando, uma vida muito regrada, uma vida, às vezes, até mesmo de escassez. E aí você se pergunta, mas como uma pessoa sendo tão boa, como uma pessoa sendo tão doadora, num certo nível, essa pessoa, então, ela não desfruta de todos esses benefícios da palavra e de todos esses benefícios de ser uma pessoa abençoada, próspera nesse sentido de ter para sobejar. É exatamente isso, porque algumas pessoas ainda não criaram uma consciência real de que somente o que é dado a Deus, consagrado a Deus, isso pode ser multiplicado. Então tem gente que ainda não vive num padrão de consagrar a sua vida financeira. Por quê, irmãos e amigos que estão aí recebendo esse conteúdo? Porque uma coisa é fato, quando nós damos, nós imitamos a Deus, eu já disse isso. Quando eu ofereço, eu estou me colocando também no mesmo padrão que o nosso Deus nos estabeleceu. Quando eu ofereço algo para ser multiplicado, eu estou de uma certa forma replicando o meu Senhor. E Jesus disse que aqueles que o seguem, aqueles que creem nele, fariam as obras que ele faz, veja, isso é o mínimo, mas fariam obras também maiores do que ele então fez. Então, nesse sentido, eu e você pode transcender. E outra coisa, no sentido ofertar e dar, por que nós podemos ter esta paz nesse princípio? Por quê? Porque ninguém é maior doador do que Deus. Então, ao multiplicar os pães e peixes, isso fica comprovado, que quando a gente oferece algo a Deus, ele nos retorna, ele retorna aquele que ofereceu numa proporção chamada de milagre. Você quer milagre na sua vida? Quer milagre na sua vida financeira? Você quer prosperar? Isso começa com uma convicção. Isso começa, não é lá na sua conta bancária. Isso começa aqui dentro do seu coração, por uma fé que precisa entrar em mim e em você. Prosperidade tem a ver com fé, com aquilo que você acredita. Se você acredita que pode prosperar, se você acredita no padrão do céu, que é um padrão próspero, se você acredita que o padrão de Deus é nos projetar para um lugar onde nós não só apenas tenhamos, mas que nós também venhamos sobejar, então esse é o verdadeiro princípio que eu e você, então, precisa viver aqui nesse capítulo 2 do que a gente está falando. Multiplicação tem que ser um padrão meu e seu. Multiplicação, ela acontece quando nós ofertamos, quando nós damos, quando nós oferecemos, quando nós colocamos algo no altar. Então, ofertar é dar. Quando você presenteia alguém, você deu algo a alguém, ou seja, você ofereceu alguma coisa a alguém. E quando se trata de vida financeira, toda a contribuição que nós fazemos para o reino de Deus, para evangelismo, para um ministério, para investir na vida de um pastor, para investir num campo da igreja, numa construção, enfim, isso são ofertas. E uma coisa muito importante,
quando eu e você quer multiplicar alguma coisa, se você retém e não entrega e não dá, o que acontece? Isso morre na sua mão. E junto com isso morre também a possibilidade da prosperidade. Então a Bíblia diz que há aquele que dá e vê o seu caminho prosperar. Há aquele que retém mais do que deveria e esse então vê tudo se perder. Ou seja, a Bíblia fala de empobrecer. Tá? Então, dar tem a ver com um dom de riquezas. Né? Então, a Bíblia fala para nós que o doador, ele também tem um dom. Tem gente que tem o dom da generosidade, é o dom de contribuir. Tem pessoas que sustentam sozinhas o ministério. Tem pessoas que sustentam, às vezes, uma boa parte da obra missionária no ministério onde estão inseridos. Tem pessoas que, às vezes, estando num determinado lugar, numa determinada obra, ele é tão generoso em doar que o padrão dele não é dízimo, é muito além, nem se dimensiona. Essas pessoas vivem num padrão de multiplicação. Tá? Então, a verdadeira fonte de riqueza, eu e você deve atribuir e reconhecer que é Deus. Veja o que diz aqui em Deuteronômio 8,18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o seu Deus e te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então é o Senhor que nos dá. Veja que o texto está dizendo de algo presente, algo que se é testemunhado. Vou dar alguns exemplos rápidos para você aqui, de homens que tiveram um padrão de multiplicação, sabe, na sua vida, que não tiveram um padrão de adição. Abraão foi conhecido como pai da fé e como pai também da prosperidade. Tudo que Abraão realizava, prosperava. Então, um bom exemplo disso é quando houve desentendimento entre ele e o seu sobrinho. Abraão, ele continuou prosperando, ele continuou crescendo. Por quê? Porque ele sabia que Deus era Deus da provisão. Isaac, também um outro exemplo, ele experimentou o sobrenatural de Deus. Ele experimentou a glória de Deus. E ele se tornou um homem muito rico. Por quê? A Bíblia diz que ele plantou, né? Ele plantou onde havia fome, seca, aonde tinha dificuldade, e a Bíblia diz que ele colheu a 100 por 1, ou seja, numa proporção de multiplicação sobrenatural. Jacó também recebeu a revelação para prosperar. Jacó, aqui é outro exemplo que eu quero te mostrar. Ele não começou do nada, ele começou com as ovelhas do sogro, e uma vez que ele tinha nas suas mãos algo para prosperar, ele prosperou. Então, Jacó foi alguém também no seu tempo, né, que prosperou e prosperou muito, e muito mesmo. Então, Labão, o tio de Jacó, achou uma ótima proposta, né? Quando ele decide, então, fazer uma mudança no sistema de produção. Mas ele mal sabia que Deus era com Jacó e que o Jacó iria prosperar ainda mais. Então, veja, multiplicação tem a ver com o que você crê quando você adota um padrão. José, você conhece muito bem a história de José. Ele prosperou a si e prosperou toda uma nação. E não só a nação onde ele estava, ele também beneficiou toda a sua família. Então foi algo impressionante a revelação que José teve. Então tudo o que passava nas mãos de José era abençoado. Você está vendo que isso é um padrão? É um padrão de bênção, é um padrão abençoador. Davi, Salomão e tantos outros homens que se tornaram ricos, se tornaram pessoas proeminentes na sua geração, também procuraram fazer a mesma coisa. Primeiro, faziam com amor, eram homens que dispunham de uma fé ao ponto de entregar as suas vidas e tudo que tinham.
e que esse amor os levava, nos momentos de dificuldade, a olhar para Deus e não para as circunstâncias. E creram num Deus provedor e num Deus poderoso para operar milagres. Então, irmão, entenda uma coisa, eu não sei qual é o seu contexto. Eu estou te falando de princípio. Se você quer, nesse tempo, então, multiplicar, então, é o seu dinheiro, apresente ele no altar de Deus. Consagra ele. Como que você faz isso? Ofertando. É com ato. Aí não é com sentimento. Estabeleça propósitos claros com Deus, abençoadores. Então comece a partir de hoje colocando o básico. Qual é o básico? Seja fiel na sua renda, nos seus ganhos, nos seus lucros, nos seus negócios. Então, oferecendo a Deus. Seja ousado em crer. Vá para o gasofilacho, leve então a sua oferta, a sua contribuição, mas faça isso sempre com alegria. Às vezes, querido, olha, isso para nós é um ato, até parece que de violência, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. A palavra esforço, ela tem a ver com poder e violência. Mas o contexto que eu quero te mostrar, isso daqui, porque que às vezes parece algo violento, crer, é porque quando você pega a visão do agricultor, antes de plantar, ele precisa de um ato violento. Qual é o ato violento dele? Primeiro, ferir a terra. Ou seja, ele cava, ele abre a terra, ele agride a terra. E depois sim, ele lança a semente, viva na terra, ou seja, a expectativa, a esperança que ele tem. Primeiro ele tem esse ato, ele mexe na terra, ele mexe no que está quieto, para poder pôr a semente. Ele coloca a semente viva e aguarda essa semente, então, morrer. Então, como ele toma essas atitudes violentas, ele passa, então, a depender de um processo. E um processo que já está estabelecido por Deus. A semente cai na terra, morre e depois germina. E quando chove, ela cresce. E quando vem o sol, ela fica robusta. E quando isso tudo se soma, todo esse processo, a planta cresce e o que se colhe é muito mais do que o que se plantou. Você põe um grão de milho na terra e colhe várias espigas e vários grãos. Então, alegoricamente, você também deve ser violento nesse sentido. Com o quê? Com a incredulidade, com as circunstâncias naturais, com as circunstâncias emocionais que te impedem de entrar em contato com as suas finanças. Você deve ser violento com as barreiras espirituais que te cercam, pensamentos que te cercam, pensamentos que dominam e que sempre te impedem de dar um passo a mais no sentido de prosperar. Então veja, ser violento aqui está dizendo de ter uma fé tão ativa que você vai confrontar as circunstâncias e o que está à sua volta. Então, o reino de Deus ele é tomado por esforço, e esse esforço é depender de Deus, acreditar no que Deus disse e descansar. Nada mais do que isso. Então, querido, para hoje é o que eu tinha e é o que eu queria dividir com você. Nós podemos evoluir muito mais no assunto oferta, mas hoje tenha um pensamento de multiplicação. Tenha um estilo de vida multiplicador. Amém? Esse é um caminho para a prosperidade. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, então. Eu te encontro aqui no canal. Lembre-se, divulga esse conteúdo, replica, abençoe outras pessoas, convida e se inscreva. No nome de Jesus. Grande abraço.